Fala galera, estamos de volta aqui na melhor especialidade dentro da medicina inteira, mais especificamente dentro da clínica médica. A gente hoje volta a desbravar então a nefrologia. E hoje o nosso tema é um tema que ele passa aí pela endócrino, pela UTI, passa um pouquinho pela cardio e é óbvio que a gente está falando de mais distúrbio eletrolítico, mas especificamente os distúrbios do cálcio. Presta atenção, o distúrbio do cálcio despenca na prova, então quero que você preste atenção. Printa os slides, faz o teu resumo, olha os cards, olha o Coffee Express, porque esse tema é muito importante para as provas tanto de R1 quanto para R3, justamente porque ele passa por muitas especialidades. E hoje na aula a gente vai discutir um pouquinho alguns dos temas de distúrbio do cálcio, hipocalcemia e hipercalcemia. Então a gente vai falar sobre causas, a gente vai falar sobre as manifestações, vai falar sobre o tratamento. E para começar, eu quero te introduzir no estudo do cálcio. Eu quero te falar onde está o cálcio no organismo. Porque, olha, a gente não conversa tanto sobre ele na nossa formação, provavelmente, mas ele é o eletrólito que sustenta o corpo. Isso porque o cálcio ele é o eletrólito mais abundante no corpo, mas a maior parte dele está presente aqui, ó, no esqueleto, tá? Então, muito do nosso cálcio, ele não está fazendo nenhuma função biológica outra que a sustentação pela deposição nos ossos. Mas essa porção que está no sangue, está em sua forma ionizada, aí ela é responsável por um monte de processo biológico. Lembra, ó, a coagulação, a contração muscular, a sinalização intracelular, tudo isso é dependente de cálcio, então ele é um fator de coagulação, ele ajuda, ele faz parte da despolarização da célula cardíaca, ele faz parte da sinalização intracelular, tem muito sinal intracelular que acontece quando a gente aumenta o cálcio intracelular. Então, olha só, é muito importante que o corpo consiga fazer uma regulação fina do cálcio. E é por isso que quando vai regular o cálcio, a gente tenta manter um cálcio normal ali numa faixa que não é tão... Uma faixa não é tão ampla. É de 8,5 a 10,5 de cálcio total, miligrama por decilitro. E aí, quando eu tenho algum motivo, alguma coisa faz com que esse cálcio caia, aí eu preciso, ó, fazer com que algum sistema do corpo regule esse cálcio de volta para cima. Tem dois sistemas muito importantes. E aí eu quero te falar, primeiro, do paratormônio, o nosso PTH. O PTH ele é produzido aqui, ó, nas paratireoides, aquelas 4 glândulas que ficam logo atrás da glândula tireoide, e ele tem um efeito de aumentar a atividade osteoclástica, ou seja, reabsorve mais cálcio do osso. Tira cálcio do osso, joga na circulação. Além disso, eu tenho um outro hormônio que é o calcitriol, que é a vitamina D ativada. Eu tenho produção de vitamina D com a exposição solar pela pele, e aí quando essa vitamina D passa pelo rim, ela é ativada, ela vira calcitriol. E esse calcitriol, ele também vai aumentar o cálcio, mas dessa vez pela ingesta de cálcio, pela absorção gastrointestinal. Então, olha só, o paratormônio tira cálcio do osso, o calcitriol tira cálcio do trato gastrointestinal. E o nosso objetivo aqui vai ser normalizar o cálcio de novo. Então, olha só, o corpo vai ter mais de um sistema para te ajudar a regular o cálcio. Então, tem mais causa de alteração do cálcio, porque esses sistemas eles podem estar defeituosos. Então, a gente agora vai ver um pouquinho, ó, sobre um fato importante dentro do estudo do cálcio, que é que a gente fala muito do cálcio total, cálcio iônico. Eu quero te lembrar o seguinte, esse cálcio que está no sangue, metade dele está ligado à proteína plasmática, principalmente a albumina. Então, para eu participar dos processos biológicos, da condução, participar da cascata de coagulação, eu preciso ter cálcio ionizado. E esse cálcio ionizado, ele vai ser mais ou menos metade do cálcio total, isso se a albumina for normal. Hoje, todos os tratamentos, diagnósticos de distúrbio, a gente usa o cálcio total mesmo. Não tem problema de usar o cálcio total. Mas se esse paciente for hipoalbuminêmico, eu preciso lembrar que eu tenho que corrigir o cálcio pela albumina do paciente. Então, olha só, o cálcio corrigido vai ser o cálcio total dosado, mais a albumina menos 4, que é uma albumina normal, vezes 0,8, tá bom? Então, geralmente, eu vou ter um pouco mais de cálcio ali. E eu quero te lembrar que em paciente crítico eu dou preferência à dosagem do cálcio iônico. Isso porque, além do valor de albumina, que pode estar diminuído nesses pacientes, eu tenho desbalanço do ácido básico muito frequente. Então esse paciente ele faz acidose, ele faz alcalose, ele está entubado, tem que ajustar a ventilação, está chocado. Então, quando eu tenho essa mudança de pH, eu tenho mudança da afinidade da albumina pelo cálcio. E aí eu posso ter uma redução, por exemplo. O paciente, quando eu reponho bicarbonato, o paciente fica mais alcalótico, eu aumento a afinidade da albumina pelo cálcio
pelo cálcio, e aí eu diminuo o cálcio iônico, embora o cálcio total não mude. Esse paciente ele pode apresentar uma hipocalcemia, por exemplo, na correção de uma acidose, tá? Então eu quero te lembrar isso. Pacientes que estão em UTI, de preferência, eu vou dosar diretamente o cálcio iônico, mas se eu não tiver disponível, eu posso fazer o cálcio total e corrigi-lo, tá? E entrando nos distúrbios, já vamos começar por ela, a hipercalcemia, que é o distúrbio que mais vai aparecer na tua prova com relação ao cálcio, tá? Hipercalcemia, clinicamente, é um negócio difícil da gente diagnosticar porque as manifestações são muito inespecíficas. Então eu tenho que ler a questão e eu tenho que manter um alto grau de suspeição que aquilo ali pode ser uma hipercalcemia. Mas quando aparece algum sintoma, a tua prova e a tua vida vai te mostrar que esses pacientes eles vão ter esses sintomas bem assim, ó, fadiga, constipação, desidratação. O cálcio mais elevado, ele pode fazer uma resistência renal ao ADH. Então isso, lembra, quando o ADH não funciona, eu começo a urinar bastante. Então isso faz poliúria, que vai fazer desidratação. Isso também é o que a gente chama de diabetes insípidos, tá? Isso, o cálcio muito alto, além da desidratação, que pode fazer ira, ele também pode fazer ali uma vasoconstrição renal. E esse paciente, ele piora a função renal normalmente e a confusão mental que pode estar relacionada a tudo isso. Então, é muito inespecífico. Paciente desidratado, constipado, urinando muito, confuso. Então, isso eu tenho que pensar em cálcio. Mas para fazer o diagnóstico, óbvio que eu vou ter que ir lá e fazer a dosagem do cálcio total, que vai estar acima de 10,5, tá? Uma vez que eu vi clinicamente que esse paciente ele tem uma hipercalcemia. Ele tem sintoma, eu dosei o cálcio total está alto, eu posso corrigir o cálcio se a prova me der albumina. E aí eu vou partir para o próximo tópico, tá? Então, como eu descubro a causa da hipercalcemia? Eu quero sempre que você lembre que as hipercalcemias elas têm que ser divididas em hipercalcemias dependentes do PTH ou independentes do PTH. Por isso, o próximo passo, o primeiro exame para o diagnóstico vai ser a dosagem do PTH. Eu dosei o PTH, isso já me ajuda a chegar no próximo passo do diagnóstico, olha só. Porque se eu doso o PTH está elevado, significa que eu tenho muito PTH tirando muito cálcio do osso e por isso o cálcio está alto. Esse paciente está hipercalcêmico por causa de um hiperparatireoidismo, ou seja, está produzindo muito hormônio, muito PTH. Então isso faz todo sentido. O hiperpara primário é esse hiperpara que a gente costuma ver com PTH alto e cálcio alto. Mas, por outro lado, eu tenho as hipercalcemias PTH independente, onde eu vou ter um cálcio alto, eu doso o PTH e ele está baixo, está suprimido. Esses são os pacientes que têm outras causas de hipercalcemia, eu já vou te adiantando. São os pacientes que mais vão cair na tua prova. E eles são, ó, pacientes que podem ter malignidade, eles podem ter intoxicação por vitamina D, eles podem tomar muito suplemento de cálcio, podem tomar ali muito leite, que é a síndrome do leite álcali. Então, olha só, tudo isso pode fazer hipercalcemia, PTH independente. Mas eu queria te mostrar também que a prova ela não é muito previsível. Porque se eu pegar uma questão, botar todas as questões de hipercalcemia na minha frente, eu fechar o olho e botar o dedo em uma, vai cair uma questão de hipercalcemia da malignidade, tá? É o tema que eles mais cobram. E eu queria te lembrar que a prova, embora não venha tanto te cobrar os mecanismos de hipercalcemia da malignidade, mas ele sempre vai te falar que teu paciente hipercalcêmico, antes de ele te dar o cálcio, ele te diz que ele tem câncer, ou que ele está em tratamento de câncer, ou então que ele tem sintomas que vão levar a gente a pensar em neoplasia. Mas eu queria te mostrar que tem 3 mecanismos de hipercalcemia da malignidade, porque isso é muito importante para a gente entender o que acontece. Olha só, o primeiro deles é a produção do peptídeo semelhante ao PTH, que eu vou chamar de PTHRP. Então eu tenho um PTH diferente, um PTH recombinante, que ele vai fazer a mesma ação de aumentar a atividade do osteoclasto e aumentar o cálcio sérico. Esse PTHRP eu posso até conseguir dosar, mas isso não é comum. É uma dosagem diferente. Então, dosando o PTH, ele vai estar suprimido, porque é uma outra molécula, o PTHRP. E essa proteína relacionada ao PTH vai ser produzida por, geralmente, neoplasia sólida. Eu posso ter que isso aconteça em carcinoma de pulmão, em mama, em carcinoma de mama, em carcinoma renal. Então, essas neoplasias elas podem estar relacionadas com a produção de PTHRP, que é o peptídeo semelhante ao PTH. Eu tenho outro mecanismo, é quando eu tenho uma neoplasia que ela vai pegar a vitamina D inativa e transformar em vitamina D ativa. Isso é ativação periférica da vitamina D. Quem faz essa ativação é o rim,
Mas quando tem um outro sistema fazendo isso, a gente pode ter uma hipercalcemia. E aí, geralmente, também tumores sólidos, os mesmos, mama, próstata, rim. Mas eu queria te lembrar que essa ativação de vitamina D, ela também pode acontecer fora da imunidade em granulomatosa. Olha só, lembra? Por exemplo, tuberculose, sarcoidose. Eu posso ter uma ativação por exemplo, tem algum corpo estranho que o corpo faz um granuloma em volta, eu posso ter esse granuloma ativando vitamina D e fazendo hipercalcemia. É esse mecanismo de ação, tá? E além do mais, eu posso ter um terceiro mecanismo fazendo hipercalcemia da malignidade, que é justamente infiltração óssea, tá? É aquela neoplasia que tem metástase óssea, ele vai fazendo ali aumento da atividade lítica e isso vai jogando cálcio na circulação. Mas eu quero te lembrar que uma causa clássica de hipercalcemia com infiltração óssea é o mieloma múltiplo, a neoplasia plasmostária, tá? Então não esquece desses mecanismos. E aí eu quero já ir contigo para uma questão. A gente já falou de causas, já falou de manifestações, mas a gente não falou de tratamento. E a prova vai querer muito saber que você saiba tratar hipercalcemia. Então vamos ler essa questão do PSU de Minas que fala assim, ó, um homem de 76 anos é levado ao pronto-socorro por causa de confusão mental, hiporexia, náuseas, vômitos e dor abdominal há 5 dias. Ele é portador de câncer de próstata com metástase óssea. O que mais que eu quero? Eu já posso pegar a minha caneta e marcar tudo isso, ó. Confusão mental, hiporexia, náuseas, vômitos, câncer de próstata com metástase óssea, e só dele me falar isso, eu já sei que vai ser uma questão de hipercalcemia. Não é porque tá na aula, não. Ele faz uso de morfina, 15mg de 4 em 4 para controle álgico. Ao exame ele está normotenso, frequência cardíaca de 96, respiratória de 11, saturação de 98 e afebril. Ele abre os olhos ao chamado, responde com palavras desconexas de difícil compreensão e localiza os estímulos dolorosos com ambas as mãos. Eu não vou calcular o Glasgow, vou ver o que essa questão quer de mim. Exame de laboratório, a creatina está 2,1 e o basal é de 1,3, então é um paciente que tem injúria renal aguda. A ureia de 112, o cálcio total de 14,4, a albumina sérica é de 2, a hemoglobina de 9,2, a proteína C reativa de 13. Então, assim, assinale a alternativa que apresenta tratamento imediato mais adequado para esse paciente. Então, sem nem corrigir para a albumina de 2, eu já sei que esse paciente ele está hipercalcêmico, um cálcio total de 14. Tem todo o quadro clínico, tem ira, tem confusão mental, tem a causa muito bem determinada, que é um câncer de próstata com metástase óssea. Então agora, como é uma hipercalcemia sintomática, eu preciso saber como que trata. É isso que a questão quer de mim. E quando eu vou falar de tratamento de hipercalcemia, eu preciso saber que isso é uma hipercalcemia grave, que eu vou considerar uma hipercalcemia com cálcio maior que 14 ou qualquer nível de cálcio se eu tiver sintoma de hipercalcemia, que é o que a gente acabou de ver. Então, olha só, o tratamento inicial vai ser aumentar a excreção de cálcio por via renal. E se é um tratamento para aumentar a excreção de cálcio por via renal, eu preciso que o rim esteja funcionando. Então, esse paciente eu vou hidratar. Hidratar com solução salina isotônica de 200 a 300 ml hora para manter o débito urinário de 100 a 150 ml hora. Então, olha só, sonda, não é obrigatório sondar, tá, gente? Mas é só para a gente ter noção de que a gente precisa saber qual é o débito urinário desse paciente. Hidrata com a solução e aí eu vou ter que manter esse débito, porque eu só consigo tirar o cálcio se eu aumentar a excreção urinária de cálcio aumentando a diurese. Então eu preciso ter certeza que esse paciente está realmente tendo diurese nessa hidratação. E se ele não está urinando, o que pode acontecer é simplesmente ele começar a reter esse volume todo. E aí esse paciente vai dar outro problema, que talvez é um edema de pulmão. Mas olha só, dei solução salina isotônica, isso vai me ajudar a melhorar o problema naquele momento. Eu posso adicionar diurético, Felipe, porque sempre me falam que é diurético com furosemida. Furosemida para aumentar a excreção de cálcio. O diurético, ele não é relacionado com melhor resolução da hipercalcemia. Então, eu só vou dar diurético se eu estou dando soro e esse paciente não aumenta o débito urinário. Lembra que ele está desidratado. Se eu dou o diurético, eu posso piorar a desidratação desse paciente. Então, eu adiciono diurético se estiver mais congesto, se estiver precisando de diurético. Para tirar o cálcio, eu não preciso. Eu também posso adicionar a calcitonina de salmão, 4 unidades por quilo, que pode ser IM ou subcutâneo. Lembra que a intranasal ela não tem efeito na hipercalcemia. E a calcitonina de salmão ela é muito legal, mas ela tem um efeito que é muito rápido. Então, até eu consigo resolver o cálcio até 48 horas, geralmente. Mas eu preciso de uma resolução um pouco mais duradoura. E por isso eu vou fazer um bisfosfonato.
que pode ser tanto ácido zoledrônico, 4 mg, ou pamidronato, 60 a 90 mg EV. Eu faço essa dose. Ele não tem um efeito imediato, então ele vai baixar o cálcio, vai começar a ação dele até 48 horas, ele vai durar aí por 2 semanas a 1 mês. Então, eu tenho, fazendo bisfosfonato, eu tenho uma parada total da atividade do osteoclasto. Então, eu paro de tirar cálcio do osso, tá? Então, eu consigo normalizar a calcemia desse paciente, tá? Então, solução salina isotônica, hidrata, furosemida se precisar, calcitonina se eu precisar de alguma coisa mais rápida ali, mas o que eu vou ter que fazer o quanto antes é fazer o bisfosfonato, porque ele demora para agir. Então, se eu fizer antes, eu consigo que ele haja antes, tá? Então, olha só. Quais foram as opções que aquela questão me deu? Ela me deu essas 4 opções. Letra A é o Cinacalcet pela via endovenosa. O Cinacalcet é uma medicação calcimimética, mas em hipercalcemia aguda, ele faz hipocalcemia porque ele vai lá na paratireoide, chega para a célula da paratireoide e fala: oi, eu sou cálcio. Então a paratireoide olha, tem cálcio, não precisa mais produzir PTH. Então ele diminui o PTH e por isso ele pode reduzir o cálcio também. Mas o Cinacalcet não é uma droga que a gente faz para hipercalcemia aguda, tá? Hemodiálise reduz o cálcio? Sim, mas essa não é a medida mais adequada para aquele nosso paciente com hipercalcemia, porque a hemodiálise é para paciente. Não, a hipercalcemia eu preciso primeiro fazer a hidratação, tudo aquilo. Naloxone pela via endovenosa pensando que esse paciente estaria intoxicado pela morfina, o que não parece ser o caso, porque ele está com o cálcio de 14. E soro fisiológico pela via endovenosa, que é o que a gente viu, a primeira medida que a gente precisa fazer para hipercalcemia, tá? Então essa é a sua resposta do PSU. Questão tranquila, a maior parte das questões vai reproduzir essa mesma informação. Soro fisiológico e bisfosfonato para tratamento da hipercalcemia. Falamos de hipercalcemia já demais. Vamos agora para hipocalcemia, tá? A hipocalcemia, ela pra gente é um distúrbio que é um pouquinho mais raro que a hipercalcemia. Mas ao contrário da hipercalcemia, aqui no cálcio baixo, a gente tem manifestações que são muito clássicas, porque eu tenho o paciente hipocalcêmico com muita excitação muscular. Então, é um paciente que ele está tendo muita cãibra, ele está tendo dor muscular, ele está tendo arritmias, o músculo cardíaco está mais excitado, ele tem tetania, ele começa a ter contração muscular involuntária e ele pode chegar até a ter convulsão. Então, as manifestações da hipocalcemia, elas são muito mais notáveis do que as da hipercalcemia. Só que olha só, eu tenho aqui 2 sinais clínicos que são clássicos da hipocalcemia, do cálcio baixo. O primeiro deles é o sinal de Trousseau. É quando eu vou interromper o fluxo da artéria braquial, inflando um manguito ali no braço, e aí, quando eu faço isquemia, eu começo a ter contração muscular, tá? Então, olha só, esse paciente com hipocalcemia, ele vai ter uma flexão da mão sobre o antebraço, e eu posso ter até flexão do antebraço sobre o braço. Isso é o clássico sinal de Trousseau, que é um sinal de hipocalcemia. Lembra? Excitação muscular, excitação muscular. Agora, eu também posso ter um outro sinal que até 10% das pessoas que não tem problema nenhum, eles podem apresentar. Que é quando eu faço uma percussão no nervo facial, aqui à frente da orelha, eu tenho uma contração muscular da face ipsilateral. Então, ó, eu faço a percussão do facial e eu tenho essa contração muscular. Isso chama sinal de Chvostek. Não esquece, sinal de Trousseau e sinal de Chvostek estão presentes na hipocalcemia, são sinais muito clássicos e a prova pode simplesmente perguntar qual o distúrbio associado a esses sinais. Não confunde que na aula de magnésio, em algum outro momento, eu também te falo que pode fazer sinal de Trousseau e Chvostek, mas é muito mais comum e muito mais clássico nos pacientes com hipocalcemia, tá? E também, ainda falando de hipocalcemia, eu preciso te falar que no eletrocardiograma, a hipocalcemia vai fazer um prolongamento do intervalo QT. Então, lembra, eu tenho aquele intervalo do começo da onda Q ao final, do começo do QRS ao final da onda T, e eu posso, no paciente que tem hipocalcemia, fazer um prolongamento. Isso predispõe o paciente também a arritmias. Não esquece disso. E quando eu vou ver diagnóstico, por que esse paciente está hipocalcêmico? Olha só. O mais comum é que ele seja hipocalcêmico porque eu perdi a capacidade de tirar cálcio do osso. Isso acontece no hipoparatireoidismo. Agora, como que eu posso ter um hipoparatireoidismo? Ao contrário da maioria dos distúrbios endócrinos que eu vou ter ali, um distúrbio autoimune, uma destruição da glândula
da glândula por autoanticorpo. Na paratireoide, embora isso possa acontecer, o mais comum é que eu tire ela ou porque precisa ou porque foi inadvertida a retirada durante uma tireoidectomia. E esse paciente que tira as paratireoides, ele evolui com um PTH muito baixo. E aí ele vai começar a fazer um osso que é adinâmico, ele não consegue tirar cálcio do osso para repor a calcemia. E aí ele fica com cálcio baixinho e eu tenho que repor cálcio, ou por suplementação ou até por dieta, tá bom? Mas além disso, eu posso ter uma deficiência de vitamina D, eu posso ter uma pancreatite aguda. Lembra que a pancreatite aguda, eu tenho uma reação de saponificação ali no pâncreas inflamado, e aí eu vou calcificar o pâncreas. E essa calcificação pancreática, ela sequestra cálcio ali para dentro do pâncreas. Na sepse, eu posso ter uma hipocalcemia, tá? E eu também posso ter algumas drogas relacionadas à hipocalcemia, principalmente os bisfosfonatos, tá bom? Então, usei muito bisfosfonado, então eu posso ter eu usei muito bisfosfonado, então eu posso ter um osso ali que é mais difícil de tirar cálcio para repor a calcemia. Eu posso, por exemplo, se eu dar fósforo para o paciente, eu posso ter também um pouco de hipocalcemia, porque o fósforo ele tem afinidade pelo cálcio. Então, quando eu dou fósforo, o cálcio tende a cair um pouquinho, tem que ficar ligado nisso. E aí, para a gente ver questão, vamos lá na questão da Unifesp, que fala assim, ó, um homem de 68 anos com carcinoma de paratireoide e história de fraturas por fragilidade óssea. Então ele tinha uma doença de paratireoide, ele precisou tirar a paratireoide, foi submetido à paratireoidectomia. No terceiro dia de pós-operatório, apresentou parestesias em mãos e cãibras. Pera, ele tinha um problema na paratireoide, tirou a paratireoide e agora ele está tendo sintomas que o Felipe me falou lá na aula da Medicoff, que era sintoma de hipocalcemia. Matei a questão. Vamos ver os exames então. Exames laboratoriais, um cálcio total de 6,5. A referência ele foi bonzinho, te deu de 8,8 a 10,3, um fósforo de 1,7, um magnésio de 1,5, uma vitamina D de 25. Qual o diagnóstico mais provável? Olha só. Vamos ver então, eu tenho um paciente que fez paratireoidectomia, esse mesmo paciente também tem sintomas de hipocalcemia e tem um cálcio baixo. Mas o dado que eu ainda não te dei, e eu quero usar essa questão para te ensinar, é que esse paciente ele também está com o fósforo baixo, olha só. Lembra que eu te falei no comecinho da aula? O PTH, ele tem um efeito de tirar cálcio do osso. Mas quando o PTH chega no rim, ele aumenta a excreção de fósforo pelo rim. Então ele pega cálcio e joga fósforo embora. Nessa questão, eu tenho uma paratireoide que não está funcionando, ou seja, eu tirei a paratireoide, o cálcio está baixo, mas o fósforo também está baixo. Mas espera, o que está acontecendo então? Porque o hipopara pós-cirúrgico, que é a letra C, eu teria que ter um paciente que está com o cálcio baixo, porque eu não tiro o cálcio do osso, mas eu também não estou jogando tanto fósforo pela urina, então o fósforo devia estar mais alto e o fósforo está baixinho. O fenômeno que está acontecendo aqui chama fome óssea, tá? Essa é a resposta da questão e eu te explico o que é fome óssea. Quando eu tiro a paratireoide e eu tenho uma queda abrupta do PTH, eu tinha um osso que era muito estimulado, ele estava cheio de PTH ali, com o osteoclasto funcionando muito. Eu tirei esse estímulo do osteoclasto e agora o osteoblasto vai começar a funcionar. Eu vou começar a formar osso. E quando eu estou formando o osso, eu sequestro cálcio e fósforo. Então o osso está ávido por cálcio e fósforo, e isso eu chamo de fome óssea. Eu consigo diferenciar melhor pelo fósforo, tá? Porque o cálcio, ele vai cair tanto na fome óssea quanto no hipopara, tá? Mas o fósforo no hipopara, ele vai estar um pouco mais alto, porque no hipoparatireoidismo eu não estou tendo o efeito fosfatúrico do PTH. Mas na hipocalcemia por fome óssea, eu estou também sequestrando fósforo para fazer a ossificação da matriz óssea. Então, a mineralização do osso. Então, esse fósforo vai estar baixinho. Nesse paciente que está com cálcio baixo, fósforo baixo, isso aí é um caso clássico de fome óssea. Olha só, na letra A ele fala deficiência de vitamina D, mas eu tenho um nível de vitamina D ali que não é tão baixo, é 25. Eu não costumo fazer esse distúrbio só por um 25 de vitamina D, além do que, quando eu tenho aumento da vitamina D, o aumento da vitamina D também aumenta o fósforo, né? Hipocalcemia da malignidade, a gente já viu que o diagnóstico é meio que o contrário, é hipercalcemia da malignidade, e a secundária, a hipomagnesemia também. Eu posso ter sintomas parecidos, mas ali eu não tenho
uma razão específica para ter uma hipomagnesemia, tá bom? Então, a princípio, esse paciente ele vai ter cálcio total, fósforo baixo, depois, cálcio baixo, fósforo baixo, depois de uma paratiroidectomia, ele deve estar fazendo uma fome óssea daquelas. E o tratamento é dar cálcio e dar, claro, calcitriol para aumentar o fósforo também. Beleza? Aprendemos muito nessa questão. Eu adoro essa questão, ela é muito inteligente. E agora a gente vai falar do básico, do tratamento da hipocalcemia. Porque eletrólito baixo, o que que você faz? Repõe eletrólito. Reposição de cálcio para todos os pacientes sintomáticos, ela tem que ser EV, tá? E aí eu posso fazer gluconato de cálcio a 10%, posso pegar uma ou duas ampolas, diluir em soro fisiológico e correr em 20 minutos ali para repor. Eu posso não usar o gluconato de cálcio, que é aquele mesmo que a gente usa para hipercalemia. Lembra da aula de hipercalemia? Para estabilizar a membrana, eu uso o gluconato. Aqui eu estou usando para repor cálcio. Eu posso também usar o cloreto, mas eu tenho que lembrar que o cloreto de cálcio ele tem um risco de flebite e necrose de pele em caso de extravasamento. Ele é muito mais irritante ali para a veia. Então eu tento evitar, se eu tiver num periférico, eu tento usar gluconato de cálcio se for possível. Então isso é o que eu queria te falar de distúrbios do cálcio, hiper e hipocalcemia. Estuda direitinho, anota bem e meu muito obrigado. Boa sorte nos estudos e vamos para frente.